Se alguém perguntasse a Lauren o que ela deseja mais do que qualquer coisa na vida, ela responderia com confiança que deseja paz e tranquilidade. Lauren tinha 17 anos e sua vida era como dias cinzentos intermináveis, sem alegria. Tudo começou depois que a mãe de Lauren faleceu e Gabriela se mudou para casa com seu filho Nick. A mãe de Lauren faleceu após uma longa doença, e 2 anos antes ela havia perdido o pai. A garota tinha vivido sozinha por um tempo na casa deixada pelos pais, até que uma manhã de verão suas tias e primos apareceram à sua porta. Elas deixaram claro para Lauren que não iriam embora. Gabriela e seu filho Nick começaram a impor suas próprias regras na casa. A primeira coisa que fizeram foi vender o que restava dos pertences dos pais de Lauren. Ela tentou impedir Gabriela, mostrou o testamento deixado por sua mãe, que dizia que toda a propriedade pertencia à sua filha. No entanto, Gabriela arrancou o papel das mãos da garota e o rasgou em pedaços. Aqui está o seu testamento, mantenha a boca fechada, se não te expulso como um cachorro, ela murmurou, rangendo os dentes. O primo de Lauren, Nick, magro e alto, riu aprovação e esfregou as mãos, claramente com ressaca. Lauren, olhando para seus parentes com ódio e dor, saiu correndo da casa e se dirigiu para o chalé de seu pai. Ela subiu na cama rangente e chorou por um longo tempo, amaldiçoando o seu destino. Todos os seus colegas de classe estavam se preparando para a formatura e esperando por uma nova vida, enquanto Lauren não tinha dinheiro para essa vida feliz. Os fundos deixados por sua mãe não eram suficientes para se mudar para a cidade e ir para a faculdade, e Lauren estava condenada a viver naquela vila arborizada, sob o mesmo teto que sua tia e o filho alcoólatra dela. Não podia contar com a ajuda de ninguém, pois não tinha outros parentes além de suas tias. Seus vizinhos e conhecidos não podiam fazer muito por ela. Havia apenas uma saída: esperar por mudanças e acreditar que tudo ficaria bem. Mas o tempo passava e nada mudava na vida de Lauren. 2 anos se passaram e ela ainda vivia lado a lado com Gabriela e sofria com suas numerosas repreensões. A tia atribuía todos os afazeres domésticos à sobrinha, desde a manhã cedo até tarde da noite. Lauren fazia todo o trabalho doméstico: limpeza, cozinha, lavanderia, passar roupa, limpar o chão e fazer as compras. Um dia, após mais uma briga com suas tias, a garota foi ao chalé na floresta, onde costumava passar algum tempo sozinha. Lauren se sentou pesadamente no banco e jogou a cabeça para trás, observando as nuvens se movendo lentamente pelo céu. Uma brisa suave as afastava, e Lauren realmente queria voar com elas no céu. Enquanto sonhava, ela adormeceu sem perceber, e de repente acordou com um grito alto. Ficou muito assustada, não havia pessoas por perto, então o grito não poderia ter sido de uma pessoa. Era um grito áspero e lastimoso que se tornava um rugido, e no crepúsculo soava especialmente sinistro e lúgubre. Lauren ficou sentada, assustada, ouvindo o triste chamado de algum animal da floresta desconhecido. Finalmente, o grito cessou, mas logo depois ouviu-se um som de rustling e um forte estalo de arbustos à distância. Espreitando cautelosamente ao redor do canto, Lauren ficou surpresa ao ver um filhote de urso, caminhando desajeitadamente em direção ao chalé. Ele era engraçado, parava, pulava e ficava virando a cabeça, farejando tudo ao redor. Quando chegou ao tanque de água da chuva, o filhote de urso bebeu o suficiente e então se sentou, olhando para a garota que havia se aproximado. Então foi você quem rugiu? Ela perguntou ao filhote de urso, que parecia machucado. O filhote de urso enxugou o rosto com a pata e espirrou, depois se aproximou de Lauren e cutucou seu nariz na perna dela. A garota rapidamente correu para o chalé e trouxe um pouco de açúcar deixado por um dos caçadores, entregando algumas peças ao convidado peludo. Ele instantaneamente lambeu tudo e rugiu novamente, dessa vez muito mais alegre. Onde está sua mãe, pequeno? Lauren perguntou, olhando assustada ao redor em busca do urso. Você está sozinho? O filhote de urso bocejou, pulou no banco e se enfiou embaixo dele. Logo a garota ouviu farejando e percebeu que o filhote de urso tinha adormecido. Depois de ficar um pouco mais, ela pegou mais açúcar do chalé,
colocou-a ao lado do filhote de urso e foi para casa. O encontro com a pequena hóspede da floresta, Brighton, o nome que Lauren deu à ursinha, e as discussões com sua tia pareciam triviais e sem valor para ela. O filhote de urso, que mais tarde Lauren descobriu ser fêmea, chamava-se Meg. No final do verão, Meg cresceu um pouco, mas continuava morando perto do chalé, e a garota costumava ir lá para fazer comida para a ursinha. Nessa época, tia Gabriela já não era tão rigorosa com ela. No início de agosto, ela sofreu um ataque cardíaco e agora tentava evitar todas as brigas para não perturbar o seu coração fraco. A vida de Lauren estava gradualmente melhorando, e a garota acreditava que a razão para isso era a ajuda que ela havia prestado a Meg, a ursinha. Lauren acreditava que o eco da gentileza tinha retornado a ela, e toda vez que olhava para a ursinha, parecia que Meg estava agradecendo a ela, e de fato, Meg era grata à sua salvadora. Quando Lauren aparecia no chalé, Meg saía da floresta e caminhava em sua direção, depois deitava aos seus pés e fechava os olhos em êxtase. Depois de uma refeição farta preparada por Lauren, Meg se sentava ao seu lado e lambia suas mãos com sua língua macia e suave, agradecendo assim a sua salvadora. Em seguida, a ursinha se levantava e se afastava, apenas para retornar mais tarde. No entanto, um dia, quando Lauren foi verificar Meg, ela não apareceu para cumprimentá-la. A garota olhou ansiosamente pela moita e chamou o nome da ursinha, mas Meg não apareceu. Ao procurar e não encontrá-la, Lauren ficou muito preocupada. De repente, sua memória relembrou o caçador que ela tinha visto na loja no dia anterior. Decidindo que Meg estava em apuros, Lauren correu para o chalé, pegou um casaco de chuva e foi procurar por seu amiguinho da floresta. Depois de explorar em vão o conhecido bosque que rodeava o chalé, Lauren estava prestes a voltar quando, de repente, ouviu um tiro e um rugido abafado que o seguiu. Correndo em direção à fonte desses sons, a garota atravessou uma moita densa de zimbro, quase quebrando o braço, e se viu na margem de um pequeno lago. Virando a cabeça, Lauren viu uma cena estranha e fascinante. Um homem estava de pé junto à água, com os braços estendidos e paralisado, enquanto Meg abaixava a cabeça em direção a ele. Quando o homem não suportou e recuou, a ursinha se ergueu ameaçadoramente e agitou as patas dianteiras. Quem sabe como aquilo teria terminado se, naquele momento, Lauren não tivesse intervindo no confronto entre o homem e a ursinha. Meg, pare! Acalme-se, ela gritou, correndo morro abaixo em direção à água. Deixe o homem em paz. A ursinha abaixou suas enormes patas e voltou o nariz em direção a Lauren, e depois se virou para o homem, rosnando ameaçadoramente. Lauren se aproximou cuidadosamente do estranho assustado e olhou para seu rosto pálido de medo. O homem fechou os olhos por um longo tempo, depois soltou a mochila dos ombros e gesticulou para que Lauren pegasse água para ele. Após beber, ele se acomodou no chão e murmurou um obrigado. O estranho se chamava Norman e tinha chegado da cidade no dia anterior com seus amigos caçadores, mas, por inexperiência, ele se separou deles na floresta e se perdeu. Sendo um filhote de urso, Norman presumiu que era apropriado atirar, mas errou, o que deixou Meg muito brava. Ela o forçou a se afastar até o lago, e ninguém sabe como aquilo teria terminado se Lauren não tivesse chegado à margem. Temendo que Norman pudesse se meter em apuros novamente, ela ofereceu um lugar para ele passar a noite no chalé de seu pai. Norman concordou e seguiu Lauren até o chalé. Quando finalmente chegaram lá, já era noite. Depois de acomodar Norman para passar a noite, Lauren estava prestes a ir embora, mas Norman a segurou pelo braço e a deteve. Fique, ele sussurrou, enrolando-se em um cobertor. Já está tarde para onde você vai. Lauren permaneceu, aquecida e relaxada. Norman contou um pouco sobre si mesmo depois de descobrir que ele era um empresário que possuía 2 lojas de ferragens. Lauren olhou o cara atentamente e riu, dizendo que ele não parecia um empresário. Norman ficou constrangido e até ofendido, virou-se para a parede e ficou em silêncio por um longo tempo. Bem, não acredite em mim, então, ele disse baixinho, depois, abruptamente, largou o cobertor, ergueu-se nos cotovelos e olhou fixamente para Lauren. Quer que eu prove?
Como é isso? Lauren se perguntou. Venha para a cidade e eu vou te mostrar minhas lojas e também vou te dar um presente. Qualquer item, totalmente de graça, e eu pago a entrega. Ele pegou um cartão de visita do bolso da camisa e entregou a Lauren. A garota apertou o cartão no punho e se levantou. Acho que eu devo ir, minha tia vai se preocupar. E você, vá dormir. Boa noite. Norman segurou a mão dela novamente, a puxou para ele e, de repente, a beijou nos lábios. Lauren quis dar-lhe um tapa, mas por alguma razão, não pôde. Esperou o beijo acabar e saiu correndo do chalé, na escuridão da noite. Ela andou todo o caminho para casa como se estivesse em um sono profundo, correndo de árvore em árvore como uma sombra. Seus lábios ainda ardiam com aquele beijo espontâneo, além disso, ela queria outro beijo. Esse desejo estranho assustava Lauren, mas ela não conseguia se livrar dele. Ao chegar em casa, a garota se despiu em silêncio e se atirou na cama. Por muito tempo, ela ficou ali pensando em Norman e no estranho encontro que envolveu Mocinha. Finalmente, adormeceu. Depois que os amigos caçadores encontraram Norman, ele ficou na cabana por mais alguns dias. Durante todo esse tempo, Lauren ficou ao lado dele, um sentimento estranho e desconhecido a atraía para ele. Quando ela soube que Norman estava indo para casa, ficou incrivelmente triste. Quando saiu para vê-lo partir, não conseguiu conter as lágrimas e Norman, ao perceber isso, a abraçou fortemente, puxando-a para perto. Você pode vir a mim a qualquer hora, ele disse, acariciando seu cabelo. Lembra-se dos presentes? Laura assentiu e deu um beijo tímido na bochecha de Norman, afastando-se rapidamente. Depois de caminhar uma distância significativa, ela de repente lembrou que havia esquecido de pedir o endereço dele e decidiu voltar, mas Norman já estava longe. Lembrou-se do cartão de visita, procurou nos bolsos e ficou horrorizada ao descobrir que o cartão tinha sumido. Deixando-o cair no chão, Lauren tentou se lembrar onde poderia tê-lo perdido, mas foi em vão. Chorando de desespero e concluindo que nunca mais veria Norman, ela voltou para casa, xingando-se por sua falta de tato. Lauren passou a semana inteira como em delírio, pensando em Norman, até que finalmente decidiu ir para a cidade e encontrá-lo lá. Pegou todo o dinheiro que tinha sobrado e começou a arrumar as coisas. Quando estava pronta para sair, algo incrível aconteceu. Um carro parou na frente de sua casa e Norman saiu dele. Oi, tenho pensado em você o tempo todo, ele confessou a Lauren, que se aproximou dele. Estive fora de mim, mas agora decidi vir até aqui. Eu também tenho pensado em você, Lauren sussurrou de volta. Estou tão feliz que você está aqui. Ela se aproximou dele com todo o corpo e tremia, enquanto Norman tirava algo do bolso e sorria. Isso é para você, ele disse, entregando um anel de ouro a Lauren. Quero que seja a minha esposa. Lauren aceitou o presente e ponderou por um momento sobre o que fazer. Norman, vendo sua empolgação, colocou o anel em seu dedo e sorriu. Concordo, respondeu a garota, sem acreditar em seus olhos e ouvidos naquele momento. Enquanto isso, Gabriela saiu de casa. Ao ver os jovens abraçados, ela imediatamente entendeu tudo e balançou a cabeça. Bem, desejo felicidades a vocês, ela disse com a voz trêmula. Amem-se, Lauren e Norman. Eles se viraram para ela e assentiram. Obrigado, responderam juntos. Um ano após o casamento de Lauren e Norman, a família teve o aguardado filho, o primeiro deles, a quem chamaram de Patrick. Nesse meio tempo, Norman levou sua esposa para uma nova mansão de 2 andares perto de um grande lago. Todas as manhãs, ao acordar e pegar seu filho no colo, Lauren ia alimentar os cisnes e patos. Era a coisa mais bonita que o destino poderia lhe dar. A garota ainda não conseguia acreditar no conto de fadas que a envolvia e tinha medo que ele desaparecesse como um miragem no deserto. Cada vez que percebia que tudo era real, ela fechava os olhos em êxtase. Mas, como acabou se revelando, Lauren tinha razão a temer e o fim do conto de fadas estava quase ali. Em um dia nublado, após o café da manhã,
ela foi às compras, e por algum motivo, decidiu levar seu filho com ela, embora sempre fosse sozinha antes. Colocou Patrick bem agasalhado no carrinho e começou a caminhar lentamente pela rua, sorrindo para o filho que sorria debaixo do capuz de sua jaqueta. No cruzamento, Lauren esperou o semáforo mudar de vermelho para verde, fazendo caretas engraçadas para o filho, para entretê-lo. Absorta, ela não percebeu que o sinal tinha voltado a ficar vermelho e, quando se deu conta, empurrou o carrinho e correu pelo cruzamento vazio até o outro lado da rua. De repente, como se saísse do nada, um carro branco apareceu na estrada e vinha em direção a Lauren, que, paralisada, assistiu ele se aproximar, sem prestar atenção nos gritos dos pedestres reunidos. Era como se o tempo tivesse parado para ela. Lauren não conseguia gritar nem mexer um braço ou uma perna, a única coisa que conseguia fazer era ver o carro se aproximando inexoravelmente dela e do seu filho. Alguém gritou com ela, e foi só então que ela reagiu, empurrando o carrinho com o último de seus esforços. No momento em que o carrinho, com o bebê, estava nas mãos de um estranho, o carro atingiu Lauren, jogando-a longe. No chão, a garota sentiu uma dor insuportável em todo o corpo e gritou, tentando se levantar. Ela rastejou um pouco para o lado e perdeu a consciência. Quando acordou, percebeu que estava em um quarto de hospital. Tentou se levantar, mas caiu da cama, gritando de dor. Algumas enfermeiras vieram ajudá-la, colocando-a de volta na cama e chamando o médico. "O que você está fazendo aqui?" O médico que entrou no quarto sorriu para Lauren. "Você não deveria se mexer de jeito nenhum, você sabe disso?" Ela enrugou a testa, tentando se lembrar de tudo, mas a única coisa que veio à sua mente foi empurrar o carrinho para um homem estranho. "Meu bebê, ele está bem?" ela perguntou, olhando para o médico por baixo das pálpebras pesadas. "Não se preocupe, seu filho está bem", o médico respondeu calmamente. "Ele está com a avó agora, então não há nada para se preocupar." "Mas você..." O médico hesitou por um momento, olhando para alguns papéis e depois olhou para Lauren com seriedade. "Sua situação é extremamente complicada. Você estava à beira da morte. A boa notícia é que conseguimos te salvar, mas sua coluna teve que ser reconstruída peça por peça, como um quebra-cabeças. Felizmente, você sobreviveu à morte clínica." "Então, eu vou conseguir andar de novo ou não?" ela o interrompeu impacientemente. "Eu vou ser capaz de ficar de pé?" O médico passou um lenço pelo rosto e fechou os olhos por um momento. "Teoricamente, sim", ele confirmou após uma pausa, "mas é muito difícil dizer quando isso acontecerá. Eu não sou um vidente, sabe? Primeiro, você vai precisar de um curso de reabilitação, massagens, exercícios e muito mais. Mas, por enquanto, você terá que aceitar e lutar muito e por muito tempo. Aqui está o seu veículo para os próximos anos." Ele apontou para a cadeira de rodas que estava junto à porta e saiu rapidamente do quarto. Quando a porta se fechou atrás dele, Lauren cobriu o rosto com as mãos e chorou. Até pouco tempo atrás, ela não conseguia imaginar que se encontraria em uma situação tão difícil, mas agora nem mesmo conseguia se levantar e ir até a janela para respirar um pouco de ar fresco. A única coisa que a impedia de entrar em completa desesperança era o pensamento de que seu filho estava bem. Assim, começaram os dias difíceis, quase insuportáveis, de sua nova vida. Depois de quase 2 meses no hospital, ela finalmente voltou para casa, onde sua sogra, Sofia, cuidava dela. Sofia era uma mulher idosa, encurvada, que parecia um pouco mais velha do que seus 60 anos. 10 anos de solidão após a morte do marido haviam deixado marcas de tristeza e pesar em seu rosto. Ela nunca olhava nos olhos de Lauren e raramente falava com ela, preferindo fazer tudo em silêncio. A garota sentia como se sua presença em casa deprimisse Sofia, e ela pediu para contratar uma enfermeira, mas Norman recusou de imediato. "Minha mãe vai cuidar de você, ela gosta de você, só não demonstra isso." "Mas minha mãe vai cuidar de você", ele tentou convencer Lauren. Mas ela não sentia isso. Sofia parecia ficar mais sombria a cada dia,
e ela tentava fazer todas as tarefas para sua nora, que estava na cadeira de rodas, o mais rápido possível, para sair do quarto. Às vezes, Lauren ouvia Sofia discutindo sobre ele e sobre seu filho, e essas discussões cortavam seus ouvidos como lâminas afiadas. Depois de ouvir tais conversas, Lauren percebeu que sua sogra estava instigando Norman a se divorciar dela, a tirar seu filho e esquecer tudo o que havia acontecido. Norman dizia que pensaria no que fazer, embora não precisasse de uma esposa na cadeira de rodas, sua consciência não lhe permitia expulsar uma mulher doente de casa. A garota chorava em seu quarto, percebendo que seu marido não a precisava naquela condição, mas que teria que suportar todas as humilhações, pelo menos por amor ao filho, a quem ela amava muito. Um dia, ela ouviu uma conversa muito estranha. Sofia estava conversando com alguém no telefone, parada do lado de fora da porta, e Lauren lutava para entrar em sua cadeira de rodas e se aproximava para ouvir. Sim, isso mesmo, eu preciso de algo assim para que não haja vestígios. Pergunte a Sofia sobre algo como um comprimido para dormir. Não se preocupe com o dinheiro, vou pagar bem. Ok, ótimo, só preciso de um pouco para ela, quero dizer, para uma pessoa. Não é da sua conta e não importa para quem é. Tudo bem, vou encontrá-lo esta noite e vamos discutir tudo. A sogra de Lauren deu um sorriso satisfeito e Lauren esperou um pouco mais e voltou para a cama. A conversa que ela ouviu a deixou ansiosa, claramente era sobre ela, mas o que Sofia estava planejando? Tentando decifrar esse enigma, a garota não dormiu a noite toda e, no dia seguinte, tudo ficou claro por si só. Pela manhã, quando Norman foi trabalhar, Sofia entrou no quarto de Lauren, estava incrivelmente alegre e amigável. Ela ajudou Lauren a se levantar e perguntou, vamos tomar um chá? Eu fiz uma torta de maçã e acho que está boa. Ela sugeriu isso a Lauren. A cozinha realmente tinha o cheiro delicioso da massa assada. Lauren assentiu com um sorriso, não demonstrando nada, e sua sogra empurrou a cadeira de rodas para fora do quarto. Assim que chegaram à cozinha, Sofia começou a preparar o chá, de forma prolongada e barulhenta, como se estivesse distraindo sua atenção de algo importante. Quando a xícara de chá estava na frente de Lauren, ela deu uma olhada cautelosa e pegou um pedaço quente da torta com o garfo. Por que você não está bebendo? A sogra perguntou com cautela. É um chá delicioso. Um amigo o trouxe da Índia. Lauren deu um sorriso, fingindo entender o que sua sogra estava tentando fazer. Não tenho dúvidas de que o gosto é incrível, é só que está muito quente, ela mentiu, sem piscar os olhos. Deixe esfriar um pouco. Sofia mudou sua expressão e parecia prestes a dizer algo, mas, naquele momento, seu telefone tocou. Quando ela se levantou para atender, Lauren trocou as xícaras de chá, finalmente se livrando daquela ameaça. Lauren esperou ansiosamente para ver sua sogra trazer a xícara aos lábios, sem desconfiar de nada. Sofia deu um gole e fez uma careta imediatamente, colocando a xícara com pressa no prato, agarrando o pescoço e seus olhos saltaram das órbitas. Lauren ficou assustada de verdade, se aproximou correndo dela, segurando-a para que não desmaiasse, e perguntou, por que você queria me envenenar? Sofia gritava, e Lauren continuava segurando-a para que ela não perdesse a consciência. Por quê? O que eu fiz para você? O rosto de Sofia ficou vermelho como um tomate, e ela olhava para a nora com medo. Lauren não conseguiu arrancar uma resposta dela e chamou uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, Lauren contou tudo, pegou Patrick do berço e escreveu um bilhete curto para Norma. Não havia mais razão para ela permanecer naquela casa, e ela cuidadosamente desceu a rampa em sua cadeira de rodas, indo em direção à estação de trem. Lauren queria voltar para sua cidade natal, onde a casa simples, porém confortável, de seus pais aguardava há muito tempo. Chegando à aldeia, Lauren compartilhou sua história com a tia Gabriela, que ouviu tudo e balançou a cabeça, depois pegou o filho de Lauren em seus braços e começou a balançá-lo suavemente enquanto cantava uma canção de ninar. E eu fiquei esperando por você, ela disse a Lauren quando o menino adormeceu. Pensei que você estivesse tão chateada comigo que não quisesse mais me ver.
Lauren balançou a cabeça, de repente lembrando de seu primo. Onde está o Nick? Ela perguntou, olhando ansiosamente para as tias. Gabriela mordeu o lábio e olhou sombriamente. Ele morreu, ela disse em voz baixa. Faz 40 dias, pegou pneumonia e não resistiu. Ela continuou a cantar uma canção de ninar que soava mais como um lamento silencioso. Lauren jogou um chale sobre os ombros e abraçou gentilmente sua tia, encostando a bochecha. Não temos sorte, disse tia Gabriela, olhando para o pequeno Patrick. Talvez ele tenha sorte. Você acha que ele encontrará a felicidade na vida? Lauren não sabia o que responder, apenas assentiu em silêncio. Ela também queria que seu filho fosse muito mais feliz do que ela e decidiu que faria todo o possível para garantir isso. Depois que o outono e o inverno passaram, a primavera retornou à sua terra natal. Nesse tempo, Lauren havia se recuperado um pouco de suas provações, e o mais importante, havia aprendido a ficar em pé novamente, usando muletas. Às vezes, ela ia até a antiga casa de seu pai e se sentava no alpendre inclinado, esperando por seu velho amigo, Meg, o urso, mas, por algum motivo, ele nunca aparecia. Como de costume, ela deixava alguns cubos de açúcar para ele, e toda vez, eram levados por ratos e formigas, mas o urso não aparecia. Talvez ele tivesse ido embora há muito tempo, sem esperar pela garota. Quando estava sozinha, Lauren pensava em Norman e em sua mãe. Depois do divórcio, ela nunca mais viu o ex-marido, ele não apareceu, apenas enviava dinheiro para o filho, mas ela sabia muito pouco sobre o destino de sua sogra. Norma havia dito por telefone que Sofia havia sofrido um derrame e estava paralisada como resultado do envenenamento, também confinada a uma cadeira de rodas. Quando ela recuperou a consciência, ela confessou que planejava envenenar sua nora e queria pedir seu perdão, mas Lauren já estava longe nessa época. Um dia, visitando a casa do portão, Lauren ficou surpresa ao ver a porta aberta. Perto da casa, ela congelou de surpresa ao ver um jovem desconhecido lavando a cabeça em uma bacia no gramado. Você me assustou, ela disse em voz alta, se dirigindo ao estranho. O que você está fazendo aqui? O estranho enxugou a cabeça com uma toalha e a olhou com um sorriso. Será que pareço tão maluco? Ele perguntou, se enrolando na toalha. Desculpe, eu nunca esperava que alguém aparecesse aqui. O homem secou-se com a toalha, vestiu o casaco e se aproximou de Lauren. Bem, deixe-me me apresentar. Meu nome é Kevin, ele disse, estendendo a mão. E você? Lauren se apresentou, e Kevin olhou para ela atentamente. E por que você está usando muletas? Ele perguntou. Lauren contou sobre tudo o que havia passado. O homem ouviu com atenção, depois se moveu em círculos e estendeu suas mãos, alongando os dedos longos. Você se importa se eu der uma olhada nas suas costas? Ele perguntou, esfregando o rosto por fazer. Talvez eu possa ajudar de alguma forma, quem sabe? Lauren, sem saber se ficava surpresa ou irritada, relutantemente tirou seu casaco e levantou um pouco a camiseta, olhando envergonhada para Kevin. Ele parecia não se importar e se aproximou, examinando suas costas. Sua coluna não parece uma coluna, parece uma prancha reta, ele disse, sorrindo e movendo os dedos de uma vértebra para outra. Mas tudo bem, vamos consertar isso agora. Ele pressionou suavemente uma vértebra, depois a outra, fazendo isso por toda a extensão das costas dela, do pescoço até a lombar. Lauren gemeu quando ele chegou às muletas, mas quando ele terminou, ele já estava sorrindo de satisfação. Agora tente se inclinar para frente e para trás, ele sugeriu, observando todos os movimentos dela com cuidado. Sem pressa, faça devagar. Lauren se livrou das muletas, apoiou-se devagar, curvando-se para frente e depois para trás, surpresa ao descobrir que os movimentos estavam estranhamente fáceis. Kevin, vendo que seus esforços não foram em vão, sorriu satisfeito. Acho que vai melhorar em uma semana ou algo assim, ele disse, afastando-se alguns passos. Mas é cedo para falar em andar sem muletas.
Lauren pegou as muletas no gramado e deu alguns passos lentos. Há esperança de que você possa caminhar sem elas, ele disse com um sorriso. Não há outra opção. Ele deu um tapinha no ombro de Lauren, depois botou o casaco e olhou em direção ao bosque. Tenho que ir trabalhar, ele suspirou, estendendo a mão para Lauren. Foi bom conhecê-la. Se precisar de algo, pode passar lá na minha casa, vou fazer um chá. Lauren apertou a mão dele e assentiu, sorrindo. Vou aparecer, ela respondeu. Kevin já estava virando para ir embora, mas, naquele momento, algum barulho alto veio do mato próximo, e Meg saiu do mato com 2 filhotes. Quando Meg viu Lauren e seu acompanhante, virou a cabeça gigante na direção dela, farejando ar ruidosamente, depois acenou com a pata e foi embora, levando os filhotes. Nossa, quase tive um ataque cardíaco, Kevin exclamou quando o urso sumiu de vista. Por que ela não nos atacou? Lauren olhou saudosamente para Meg e balançou a cabeça. Somos amigos, ela disse, virando-se para Kevin. É uma longa história, vou te contar outra hora, tomando chá. Kevin sorriu, acenou e começou a se afastar. Já quase desaparecendo entre as árvores, ele se virou e acenou para Lauren, que retribuiu o gesto, caminhando lentamente na direção oposta, em direção à sua casa. Ela estava ansiosa para contar à tia Gabriela sobre como o estranho guarda florestal, Kevin, havia ajudado a restaurar sua capacidade de andar e estava ansiosa para encontrar Kevin novamente e contar a ele sobre o encontro com Meg, o urso. Pensando em tudo isso, Lauren caminhava vagarosamente entre os altos pinheiros e abetos, mal apoiando-se nas muletas. Ela não tinha mais dúvidas de que logo não precisaria mais delas, seu tempo estava acabando, e para Lauren era hora de algo novo e maravilhoso. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal para assistir novos vídeos do canal. Até o próximo vídeo.